Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Nós vamos reagir junto, trazendo informações diárias desse domingão aí sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Nesse corte vamos reagir aqui um trecho que eu preparei para vocês aqui do programa de Neto aí, apito final, repercutindo aí a grande atuação do Mengão e zoando um pouquinho também o São Paulo. O São Paulo levou um chocolate no estádio do Maracanã. Neto também rasgou o verbo e falou várias verdades aí, não fugiu do assunto quando foi indagado aí sobre a polêmica entre Felipe Luiz e Pedro. Clima quente aí, tudo indica que Pedro não irá permanecer no Mengão. Os seus empresários já entraram em contato aí com o departamento do Flamengo, com a diretoria, com Boto, e já está procurando aí um novo clube. Informação acabou de sair pelo jornalista Vender Casagrano. Desde ontem ele estava comunicando aí nas suas redes sociais. Então vamos aqui, deixe nos comentários a sua opinião e comentem de que lugar do Brasil você está assistindo o nosso vídeo, de que lugar do Brasil você é torcedor do Mengão. Com a Renata Fã, e depois ver os donos da bola comigo, também tem o Melhor da Tarde com a Pamela, e tem muita coisa legal. Brasil e gente com o nosso querido Garrafa, o Jornal da Band também, a Band aí, né, crescendo muito, diga-se de passagem. O amêndola, que não é uma fruta, certo? Certo. Você acha que o Flamengo deitou no São Paulo ou não? Deitou. Que time ridículo do São Paulo, hein? Meu Deus do céu. Abre o olho. Nossa, abre o olho, vocês vão cair, São Paulo. Já caíram no Paulista, hein? Vai cair no Brasileiro, hein? Coloca aí, Cascão. Aqui no Maracanã, Flamengo e São Paulo fizeram um jogo bastante agitado, com um controle quase que total para a equipe carioca. No primeiro tempo, a primeira grande chance de perigo saiu dos pés de Léo Ortiz, que acertou a trave de Rafael. A resposta do São Paulo veio com André Silva, que cabeceou para fora. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo empilhou 3 grandes oportunidades. Léo Pereira arriscando da entrada da área. O Wesley de esquerda, por muito pouco, não marcou. E Gonzalo Plata, no último lance da primeira etapa, arriscou e tirou tinta da trave do goleiro São Paulino. No segundo tempo, Ayrton Lucas, que havia entrado no lugar de Alexandro na primeira etapa, teve uma lesão feia. Em uma dividida, ele teve um corte profundo na canela. O primeiro gol do Flamengo saiu dos pés de Luiz Araújo. Ele recebeu pelo lado direito, cortou para dentro e bateu bonito para abrir o placar. A partir do gol, o Flamengo administrou a partida. Até que no último lance do jogo, Luiz Araújo bateu colocado, Rafael rebateu e o Alacian deu números finais ao jogo. Final, Flamengo 2, São Paulo 0. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para o Santos, adversário da próxima quarta-feira, enquanto o São Paulo terá pela frente o Red Bull Bragantino. Grande garotinho, qual a ideia do jogo, Rosinei? São Paulo, que não teve o Lucas mais uma vez, há mais de 4, 5 meses. Né? Parece que ele fez uma cirurgia, porque era um trauma. Eu já disse, quem teve trauma fui eu. Se vi meu pai... Viralizou de novo esse Meu pai fazendo amor com a minha mãe com 5 anos. Faz 53 anos que eu lembro isso. Trauma fui eu, diga-se de passagem. Não é verdade? Trauma foi o Theo, quando chegou na chácara do irmão dele, viu o irmão dele, né, fumando lá aquele cigarro, né, Theo? E aí, Rodinei, o que você pode falar em relação ao São Paulo? Que fase que tá o São Paulo aí? Que fase que tá o São Paulo, craque. O São Paulo realmente ontem muito apático na partida contra o Flamengo, né? O time do Flamengo colocou um ritmo de jogo com muita intensidade, né? O time do Felipe Luiz, ele conseguiu que esse time
jogasse com intensidade contra o São Paulo, e o São Paulo não conseguiu sair. Se ele fosse o Rafael, era 8. Se não fosse seria o Rafael, 8, seria né? uma goleada mesmo. O São Paulo ficou atrás ali, se defendendo, não teve contra-ataque, não teve uma armação de jogada. O Oscar ontem não conseguiu articular bem a equipe do São Paulo. Então o São Paulo ficou muito atrás ali, né, protegendo a sua defesa, que acabou tomando 2 gols e não conseguiu ter uma reação, craque. Eu posso falar do Felipe Luiz? Por favor, de quem? Do Felipe Luiz? Por favor, não. Ou você vai esperar? Não, vamos falar dos lances, aí eu boto ele falar, depois você fala. Não, tranquilo, mas pode falar à vontade. A Gabi, o Quesada também aí. Porque o Flamengo ontem realmente amassou o São Paulo. O São Paulo vai ter muitas dificuldades, eu acho que agora, com a chegada do Crespo, a tendência é melhorar. Eu acho que o Crespo vai melhorar esse time. Mas o São Paulo vai sofrer um pouquinho ainda. E o Flamengo não, o Flamengo está pronto, né, gente? O Flamengo está pronto. O Flamengo vai... sem Gerson, sem Pedro, ambiente ruim, o tal de Boto, que todo mundo já está querendo mandar embora. E não sei não, a informação que eu tenho é que o Pedro não tem um bom relacionamento com esse Boto, o Felipe Luiz quis brigar, quis comprar a briga, e que, por sinal, se o Thiago Pilhado, o meu amigo Thiago, foi o primeiro cara a falar na televisão que teve a briga do Pedro junto com o Felipe Luiz e o tal de Boto também, um ambiente ruim, e ambiente ruim é ruim. Ô, Gabi, vocês que estão aí direto dos Estados Unidos, que o Flamengo saiu, voltou, ganharam o jogo, qual é a ideia do Flamengo do que vocês viram aí, e que vocês que acompanharam o jogo ontem também aí direto de Nova York, né? A distância, né, craque? A distância a gente fica de olho. Está triste, né? Primeiro do lado do Flamengo, realmente é um time... Família é triste, hein? Eu tô feliz de estar do seu lado, de estar com Quesadinha. Não, que isso, ó, sorrisão no rosto aqui. Ô, craque, do lado do Flamengo é um time que muitas vezes parece criar sua própria crise, né? Uma coisa impressionante, assim. E essa situação relacionada ao Pedro começa a ficar mais delicada, mas foi boa a postura do Felipe Luiz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Do lado do São Paulo, só trazer a informação, até estava tentando confirmar, se o Lucas se reapresentou hoje, se está participando dos treinos. Ele realmente faz um cronograma à parte por causa desse problema no joelho, mas hoje esteve no gramado, já começando a fazer trabalho com bola. Quem sabe não esteja perto de voltar. É uma peça que faz muita falta para esse time, não é, Quesada? Agora o Flamengo tem que virar essa página definitivamente da Copa do Mundo. Acabou. Tem que voltar as atenções para as competições sul-americanas e nacionais. Esquece o que passou aqui nos Estados Unidos. E se há algum tipo de problema no relacionamento aí de direção, jogador, técnico, é preciso dar uma solução, porque o ambiente é muito profissional, é muito dinheiro que é investido e o Flamengo não pode ficar rateando, né? Agora, o Pedro é um cara problemático, hein, Netão? Não esqueça, foi no ano retrasado, não no ano passado, no ano retrasado, ele teve aquele entreveiro lá com um dos caras da comissão do Sampaoli, lembra? Teve até porrada, choque, coisa do tipo. Dizem que o ambiente dele não é muito legal dentro do grupo. E agora estourou nessa semana, algo que você vai explicar pra gente também, uma crítica em relação ao comportamento dele. Então tem que saber o que o Pedro quer nessa história, né? Se ele quer ajudar ou não o Flamengo. Se ele não quiser ajudar, tchau, né? Tchau, Pedro. O que você pensa em relação ao Flamengo, Godoy, a vitória e o São Paulo também? Que tá... Há quantos anos o São Paulo está na mesma draga de Santos e Corinthians? Há um bom tempo. Sim, mas ele, depois desse período ainda, nessas condições, ele vai enfrentar o Flamengo no Maraca, com o Flamengo tendo necessidade de recuperar o que aconteceu no Mundial de Clubes. E o time do Flamengo é, sem dúvida, muito forte. Se o Felipe Luiz continuar com o controle de vestiário, com o controle do grupo, independentemente do que vai acontecer com o Pedro, o Flamengo é um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro e sul-americano. Agora, o São Paulo precisa urgentemente... Vai perder o Wesley para Roma. Perde o Wesley para Roma. Perde o Gerson para o Zenit. Perde o Pedro desse ambiente. Perde 3 caras importantes. Disputa Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, hein? Sim, mas ele tendo o controle do grupo e com essa garotada que está subindo, jogando
no meio das feras aí, com a maior tranquilidade, eu acho que não vai ter solução de continuidade, não. Ele tem, por lugar do Wesley, ele tem jogador para substituir o Wesley. Então, o Flamengo é potência. Agora, o São Paulo é que preocupa. O São Paulo preocupa porque ele precisa ter qualidade individual suficiente para o... Mas com Cedric e Enzo Dias, o São Paulo vai quebrar, né? Precisa ter qualidade individual para o Crespo conseguir fazer coletivamente e ser um time competitivo. Competitivo para a parte do meio para cima. Senão ele vai ficar do meio para baixo, muito perto do baixo. Mas não tenho dúvida disso. Vamos lá. Cada um tem a sua opinião e isso que é legal. Numa mesa redonda. Eu vou escutar o Felipe Luiz falar, mas tudo isso que ele falou depois do jogo, primeiro porque ganhou o jogo, certo? Segundo porque o pilhado deu a informação que saiu a briga. O Thiago Asmar é meu parceiro. É louco igual eu, a gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu respeito gente igual a ele e é meu amigo. E se não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, estou falando eu, mesmo que o Felipe Luiz tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Mas muita gente vai falar, e isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Felipe Luiz tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira minha. Agora, quando um treinador vem e expõe isso, e uma semana antes, ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu tô louco do que eu vi? Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu, você vai... E outra coisa, treinador pra mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar. Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Felipe Luiz tá errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Pior. O jogador é pior, mas muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais. Pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca. E se você tem panca no Felipe Luiz para aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perder o jogo, se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. Você vai perder o emprego. Porque a jogadorzada não vai ficar do seu lado. Isso é o que eu penso. Bota ele falando. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Primeiro você, Theo. Bom, eu vou procurar... A gente tem 5 minutos. Não, vou ser rápido. Eu tenho uma camisa do Pedro, da época que ele jogava no Fluminense, porque eu admirava o Pedro. E eu só tenho camisa em casa guardadinha, num lugar especial, de quem eu admiro.
O Pedro realmente teve problemas com o Sampaoli, teve problemas até com o Rogério Ceni e está tendo problemas com o Felipe Luiz. Ele pode estar desmotivado. Eu hoje entrei em contato com algumas pessoas próximas a ele. Ele falou assim, olha, o Pedro está aborrecido. Nação, a gente viu aí, né? Clima quente e agitado no Flamengo, né? Clima muito pesado aí no Mengão aí, entre Pedro e Felipe Luiz, né? Após a entrevista, após o jogo de ontem da grande vitória do Mengão, até que fugiu um pouco aí. Não foi muito comentado o jogo em si, né? Mais uma grande atuação do Flamengo, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Assumindo não, mantendo a liderança, né? O time aí, depois de 12 jogos, né? 12 jogos no Campeonato Brasileiro, chegou a 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Notícia que nós temos aqui foi pelo Júlio Miguel Neto. O Zenit tá criando um timaço, né? Após sim aí de Pedro, né? O Zenit já entrou em contato já com Pedro. A mesma coisa que aconteceu com o Gerson, né? Primeiro eles fizeram um acordo com o Gerson, de salarial, falou o tempo de contrato. E depois eles pagaram a multa rescisória e conversaram com o Flamengo, né? Diretamente, quem pagou foi o Gerson. E agora estão fazendo exatamente a mesma coisa com Pedro. Eles querem tirar Pedro do Flamengo. A notícia sobre o Júlio Miguel Neto traz aqui, ó. Zenit prepara a oferta de 15 milhões de euros, equivalente a 97 milhões de reais, na cotação atual, ao atacante Pedro do Flamengo. Zenit quer montar um timaço, né? Ele acabou de tirar o Gerson, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, o cara que tem a melhor regularidade no Mengão, né? De assistir o jogo do Flamengo é muito difícil. O Flamengo pode perder, mas muito difícil. Gerson jogou mal, teve uma nota abaixo de 5, de 6. Sempre ele está mantendo um nível ali. Mantinha, né? Que agora ele já vestiu a camisa do Zenit, já fez o seu contrato, já rescindiu o contrato aí com o Flamengo, né? Mas o Zenit aí está muito próximo, vai fazer essa oferta, vai pagar quase 100 milhões de reais para o atacante Pedro do Flamengo. O jornalista Júlio Miguel Neto acabou de atualizar. E o Zenit criando aí um timaço, né? Porque a gente tem o Luiz Henrique, o atacante, também, um bom jogador, é do rival, era o ex-rival, O Flamengo até tentou contratar ele antes de vir para o Botafogo, porque tinha capacidade de fazer história no Mengão. Ele no Flamengo aqui comeria a bola, tanto que ele comeu a bola no Botafogo. No X1 ele foi um dos melhores jogadores dos últimos anos aí que eu vi aí no futebol brasileiro. Um dos melhores jogadores, tinha uma qualidade no X1, encontrar um drible, jogador muito rápido, tinha um chute de fora da área e ele foi um dos jogadores mais importantes de 2024 com o Botafogo, né? E agora o Zenit com Luiz Henrique, já com Gerson já assinou o contrato, já está treinando já fez exames, já fez tudo, e agora Pedro, será que Pedro vai também para o Zenit? Tudo indica que sim, né? Fontes revelam as próximas dos jogadores que ele já aceitou aí, né, a proposta do Zenit. E nesse momento aí o Flamengo não foi comunicado, né, como aconteceu com o caso de Gerson. O Flamengo não foi comunicado praticamente. O Flamengo só chegou a falar, Buto falou que tinha que fazer o pagamento. É esse impasse aí que falta entre Pedro e Zenit. Zenit deve entrar em contato com o Flamengo nas próximas semanas. Não tem mais clima aí para Pedro no Mengão. Tem nenhum clima aí mais para Pedro no Flamengo. A gente vê muitos embates. Ele não está bem fisicamente, né? Um jogador que ficou parado há 7 meses, voltou, tem alguns meses, tem até 1 mês e meio, quase 2 meses. Seu futebol aí não conseguiu desempenhar o futebol, né? Que era esperado. Depois de 2 meses voltando, a gente sabe que é complicado. Ele teve uma lesão no ligamento, né? Depois teve uma lesão no posterior também. Tudo isso agrava e piora muito mais o processo de retorno. Mas a gente sabe que Pedro é um grande jogador. Eu, no lugar do Flamengo, tentaria conversar com Pedro para Pedro ficar no Mengão. Ele é um jogador difícil. Dificilmente o Flamengo vai achar um jogador do poste de Pedro aí pagando 15 milhões de euros. Eu não acho, muito difícil. Então o Flamengo deveria ficar com Pedro, na minha opinião. Mas aí, nação, o que vocês acham aí? Você acha que o Flamengo deveria aí segurar Pedro?